E você que está chegando no nosso canal Jutri React, já deixa o like, se inscreve no canal. Nós iremos ver aqui a situação aí de quem poderia melhorar o São Paulo no lugar de Zubeldia. E nós iremos acompanhar em primeiríssima mão o que a mídia está falando. E logo depois iremos ver uma situação aí do São Paulo sobre Caleri, que tá um negócio muito sério aí. E vamos ver aqui o que é que vocês acham de quem vencerá o clássico Sansão. São Paulo ou Santos? Já deixa aí no comentário qual cidade que você está falando e você está vendo esse vídeo. E vamos juntos agora acompanhar em primeira mão. E a gente vê, né, que, claro, ele tem tido muitos desafios, tem perdido muitos jogadores por desfalques. Ontem mesmo perdeu o Caleri, infelizmente numa lesão de ligamento cruzado muito grave, vai passar por cirurgia, uma grande pena, então não deve voltar nem na temporada. Mais um problema para o São Paulo do Zubeldia. Tem um elenco curto já, enfim, tem uma série de questões que envolvem o trabalho do treinador. Mas as arquibancadas também se manifestam muitas vezes com vaias e contra ele. Como você vê esse debate tão polarizado em torno dele? E também pegando o último episódio, né, do último jogo, em que ele responde um jornalista, e na minha visão ele foi extremamente grosseiro e desrespeitoso diante de uma pergunta muito normal e pertinente. Isso dá um tom de que ele está sentindo isso, de que ele está pilhado e está abalado com essa situação toda? Sim, sem dúvida. Essa polarização eu jamais vi em relação a um treinador, né, junto a, digamos, uma comunidade de um clube, né, os São Paulinos em geral. De fato, é uma polarização tipo política, né? Ou você... Calma aí, pessoal. É contra ou é a favor, sem entrar muito no mérito do contexto. É o que o Mauro falou um pouco, eu acho que ele falou com propriedade. O desse clube que a gente citou é o único que está tentando fazer em 2005 um ajuste de contas, né? Todos os outros aumentaram as suas folhas de pagamento, contrataram jogadores, fizeram grandes investimentos. E o São Paulo não. O São Paulo tenta atravessar 2025 com o cinto apertado. E a troca de uma comissão técnica nesse aspecto, além de custar dinheiro, me parece ir contra a esse plano de contenção, né? E acho que o trabalho do Zubeldia tem que ser analisado em relação a esse contexto. O trabalho do Zubeldia é pior do que o do ano passado. Eu discordo, mas mesmo para quem concorde que é pior, o time do São Paulo é muito inferior ao do ano passado. Com certeza. Você começou a falar das lesões, né, Luísa? Oscar, Lucas, agora Caleri a temporada toda, Pablo Maia, Luiz Gustavo. Então, a possibilidade do Zubeldia melhorar o time em relação ao ano passado, ela é muito pequena. Ainda mais com tantos desfalques. Então, é esse contexto. Você tem grandes nomes para melhorar a condição do São Paulo no lugar do Zubeldia? Eu não creio. Nem o Dorival. É verdade. O Dorival, na época que dirigia o São Paulo, tinha o São Paulo num outro contexto. Era o São Paulo que estava contratando o Lucas e o Rames Rodrigues. Era um São Paulo, digamos, Corinthians, arriscando tudo, gastando, investindo. Agora, e o Dorival do Flamengo, né, que também foi bem no Flamengo, também era um cara que trabalhou com um elenco muito fértil, rico e tudo mais. Muito bom. Recheado. Eu acho que a melhor solução é a manutenção do técnico. Agora, os resultados, e por isso a gente brincou no início, né, Luísa? O São Paulo é o time que não perde e não vence. O que para as pretensões que deveriam ser modestas nesse ano, se a diretoria assumisse tais pretensões modestas, ficaria ok, né? Não perder, né? Não correr riscos. Agora, isso serve para quando você joga fora de casa, como é o caso do jogo contra o Botafogo, do jogo com o Galo, mas não serve quando você joga em casa. O público, a torcida, exige a vitória.
E domingo o jogo é em casa, é contra o Santos. Sem o Neymar. O que talvez dificulte a tarefa do São Paulo, na minha visão. Curiosamente, a polarização em relação ao nome do Zubeldia envolve também a arquibancada do Morumbi. As torcidas organizadas estão com ele. O público geral me parece estar contra ele. Então, é uma salada grande que atingiu rede social e tudo mais. Ex-jogadores que jogaram pelo São Paulo, alguns muito a favor, outros muito contra e tal. E como você disse, é uma polarização incrível. Arnaldo, que não leva eu posso saber o contexto que o São Paulo se meteu em 2025. Eu posso saber a sua opinião? Você é a favor que então, ele... Eu dei a minha opinião. Eu acho que a troca... A troca, eu acho muito temerária para o São Paulo. Eu acho que o jeito que está com o técnico que já conhece o clube e Juca tem boa relação com os jogadores e com os comandantes, porque é diferente do Mano Menezes, que brigou com todo mundo do Fluminense, o Ramon Dias, que o Memphis Depay destruiu ele depois de um jogo. Esses alicerces, essas ligações, o ambiente me mostram que o Zubeldia ainda não chegou ao teto, como a Luísa falou. Em relação ao Ramon Dias. Ok. Então, eu sou contra a demissão, porque eu acho que ele não faz um trabalho ruim. Perfeito. Ele faz um trabalho ok, com ressalvas. Entendo que os nomes todos falados e possibilidades não são nomes que enchem os olhos e garantem a melhora do São Paulo. E acho que ele ainda não queimou todas as pontes no clube, né? Ele ainda tem capital, como diria o outro. Mas você não acha que prevalece em alguns setores tricolores a gratidão ao Dorival Júnior, razão pela qual isso estimula a ideia da troca, desde que seja hoje, porque domingo é difícil? Sim, tem, claro. É como não é a nano tricolor, porque a Copa do Brasil era um título inédito, era um campeonato grande. Foi um grande título. Mas o Dorival, ao mesmo tempo, né, ele não tem ligações com alguns clubes específicos. O Dorival foi o mesmo que não pensou duas vezes ao largar o São Paulo 5 dias antes da temporada começar, né, para assumir a seleção brasileira. Então, eu entendo isso e acho que o Dorival assinar com o Corinthians nessa tarde de sexta-feira, ele deixa de ser a principal sombra do Zubeldia, sim. Eu tenho total razão nesse raciocínio. E o São Paulo agora enfrenta o Santos, que não terá Neymar, né? No último jogo, o Santos venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, era para ser um dia de festa. Vai ser um jogão. Com o Neymar voltando a titular depois de mais 40 dias parado, mas mais uma vez ele se machucou. Aí a gente está vendo a tabela da rodada do Brasileirão. A gente já fala sobre os próximos jogos, mas falando sobre esse São Paulo e Santos aí domingo às 4 da tarde. O Neymar voltou a se machucar, né? E saiu chorando de campo, muito abalado, durou pouco mais de 30 minutos em campo e ficou realmente muito abalado. Ô Mauro, olhando para esse cenário, né, de dúvida do Neymar, era um cenário que já se mostrava lá no início e que talvez muita gente que comemorou a volta do Neymar, até por ser um nome grande aí no futebol brasileiro, não tenha percebido que a realidade dele hoje é a de não estar disponível na maior parte do tempo, e uma reflexão de que talvez ele não consiga voltar a jogar em alto nível, tomara que ele se recupere, que ele volte a ajudar a seleção brasileira, enfim. Mas não é o cenário que se apresenta hoje. Neymar é um jogador imaginário, Luiz, há muito tempo, né? As pessoas imaginam que ele possa fazer algo que ele não consegue. Sempre lembrando, todas as temporadas do PSG não conseguiu fazer 30 jogos na temporada pelo time dele. Pelo campeonato francês, acho que o máximo tem sido 22 partidas. A gente esconde aqui, pessoal, por causa dos direitos de imagem, tá? É muito tempo. Das emissoras, que eles não permitem. Mais a recuperação e tal, mas os fatos é que ele não consegue jogar. Uma lesão atrás da outra, já é a segunda no tanto por tempo. Então, eu não sei por que tanta expectativa. Ontem eu vi, por acaso, o Richarlison, para nascer uma lenda.
eu não acredito que ele ainda seja o destaque do Brasil na Copa do Mundo. Eu fiquei pensando, por que alguém fala isso? Com base em que alguém fala isso? É um melastismo. O indício de que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo, que ele vai comer a bola. Sério. Quer dizer, é uma boa vontade que existe dos goleiros com microfone, goleiros sem microfone, parte da imprensa, a imprensa eventualmente petista, que aí fica aquela coisa meio romântica, você imagina que ele possa voltar a 2010. O fato é que isso aí é uma rotina no longo tempo. Não consegue jogar. Não consegue jogar. As pessoas até ficam fantasiando, como se pudesse voltar no tempo. O Neymar não é um jogador de primeiro nível mundial, de destaque mesmo, há uma década. Desde 2015, quando foi campeão europeu, foi artilheiro das Champions, disputando com o Neymar, com o Messi e Suárez. Desde então, ele só desceu a ladeira. E o Copa do Mundo, né, nunca foi o que se esperava dele. O maior destaque que ele conseguiu foi ser o Kaikai Meme de 2018. Lembra ele rolando e passando pelos pontos turísticos do planeta Terra? Lisboa e tal. Foi a Copa em que ele mais se destacou por conta disso. Mas alguém acha que ele vai comer a bola no que fica, que ele vai voltar. Pode até acontecer um milagre, mas não há nenhum indício desse tipo. O Santos tem que tocar a vida dele e esquecer o Neymar. Não vai acontecer. Ô Jucá, você bem lembrou na sua manchete que, em pese, né, claro que uma lesão é sempre de se lamentar muito, mas teve um sentimento dentro do Santos que, se existe um lado bom, embora, claro, uma lesão nunca seja algo bom, que ressalte-se isso, é que agora a chance é maior do Neymar renovar. Mas fica muito numa narrativa de, será que o Neymar vai querer renovar com o Santos? E, na verdade, não é hora de o Santos refletir se ele próprio quer renovar com um jogador que não consegue render e entrar em campo? Não deveria ser essa a reflexão? Eu acho que sim, né? Porque, veja, como eu disse, é uma coisa digna de Kafka. Você dizer, que legal, o meu jogador se machucou, ele vai passar mais 40 dias se recuperando, não tem a menor chance de algum outro clube queira o contratar quando terminar o contrato, a gente renova o contrato. Continua pagando 4 milhões de reais por mês para ele e... Pois é, meus amigos. Trocar Zubeldia. E acelerem os corações. Teremos um São Paulo e Santos clássico Sansão na rodada do Brasileiro. Vamos ver o que eles estão falando. Todo mundo já pensando nesse jogo. Edu Dracena, será que o Santos, depois de vencer o Galo do Everton Guimarães em casa, conseguirá bater o São Paulo aqui na capital paulista? Renata, eu acredito, até porque a mudança, né, de treinador com o César Sampaio, né, deu tranquilidade para os jogadores. É claro, sem a presença do Neymar, isso afeta bastante, né, o time, mas eu acredito que o César Sampaio trouxe uma tranquilidade para os jogadores. Você vê que os jogadores estão jogando mais leves. E aí você vê também que o elenco do Santos não era de tão assim ruim como a gente falava. Precisava, assim, de repente, de um treinador. E, na minha opinião, o presidente Marcelo Teixeira, deixa o César Sampaio ali até a parada do Mundial. Quem sabe ele pode dar sequência, entendeu? Porque não temos treinador, Renata. Se for você para dar oportunidade para qualquer outro, dá para o César Sampaio, que conhece o elenco, conhece o Santos Futebol Clube. Então, quem sabe aí dar uma sequência para ele e consiga aí manter o César Sampaio como treinador. O seu retrospecto como zagueiro para enfrentar o São Paulo foi legal lá? Positivo. Ó, sempre quando a gente enfrentava o São Paulo, principalmente no Campeonato Paulista, numa semifinal que a gente tirou sempre o São Paulo. Lá era o nosso salão. O nosso quem? Fomos tricampeão da Paulista, tirando o São Paulo na semifinal. Então, pra mim, contra o São Paulo, a gente sabia que era 3 pontos na série. Libertadores não. O doutor sabe. O doutor sabe que era nosso salão. O São Paulo não tava, 2011 tava? Não. Ui! Só pra lembrar. Não tava? Não, 2011 o São Paulo participou. Não participou? Não. Bom, não fomos campeões, aqui a gente foi campeão. Pula esse ano, pula. Ele jogou bem. Ó, Rê, vou te contar uma coisa. Ó, de Santos eu entendo. Vi. O Santos tá melhor, cara. Mais sobre o Atlético que propriamente do Santos. Eu achei o time do Santos muito ruim. Acredite se quiser. Então o Diniz pode ficar lá. Mas na teoria, quando você pega esse... Os times estão todos mesclados, assim. Melhor do que o Santos quando o Neymar sai do jogo. Só que tem um detalhe, não ganha. Eu acho que o Zuba não cai, porque eu acho que o Zuba não perde pro Santos.
O Diniz pode assistir Mas o jogo São Paulo e joga em casa. e ver pra que Agora, lado o vai. São Paulo perdeu o Caleri. O Neymar não está à disposição do Santos. São 2 desfalques de peso significativos para ambos os lados. Chico, até que ponto quem perde mais com essas ausências? Santos? Eu acho que o Santos disparadamente, porque a gente sabe o que o Neymar pode fazer em relação a esse elenco, que eu concordo, tem carências e limitações na equipe do Santos. O Caleri, apesar de ser um jogador importante, ele não vinha numa boa fase, a gente estava até discutindo se ele deveria ser titular ou não, né? Tem Mas nada melhor do que um clássico para reabilitação. Com certeza. Não, vai fazer falta, e até pelo tempo de parada, né? Que é uma pena, vai perder a temporada, provavelmente, o Caleri. Agora, realmente, eu só tenho um palpite, assim, que não é necessariamente o placar do jogo, mas se o São Paulo... É palpite já? Não, Deixa eu marcar palpite. É um palpite do que pode acontecer. Grenal. Se o São Paulo perder para o Santos, pode ser um 2-0 até jogando mal, o Zubeldia não amanhece no São Paulo. Perder pro Santos. E se empatarem? Santos, aí depende, né? E se empatarem? O Zubeldia tá sobrevivendo de empate, né? não cai com empate. O Zubeldia tá sobrevivendo de empate, né? Sobrevivendo de empate. Ganhou do Talheres lá. O São Paulo tá igual a Renata. Mas aí a manchete é assim, São Paulo no Brasileirão está invicto. Tá invicto. Bom, se ele ficar invicto até o final, com 38 pontos, ele cai, né? Se ele não ganhar nem perder, tiver 38 mas empates, tem um ele cai. detalhe, a gente considera o Neymar fora, né, um extra classe, ele é fora da curva. Só que o São Paulo já não tem Oscar, não tem Lucas, agora não tem o Caleri, já não tem o Pablo Maia. Então é um time, Sgar, que tá sofrendo com os desfalques. Sofrendo demais. Justamente no momento em que o seu técnico é mais pressionado. É interessante, né, que nesse clássico que tem tantos jogadores que podem desequilibrar, não vai ter nenhum em campo. O jogador que pode desequilibrar o Santos, tem o Neymar, que é um cara que desequilibra sempre que está presente. São Paulo tem Lucas, que é outro que desequilibra, Oscar também. Nenhum desses caras vai jogar, vão jogar. Tem o Ferreirinha aí, tá vivendo uma boa fase. Ferreirinha é o novo mestre. Será que ele vai dar mais chance para Rian Francisco finalmente? Não, clássico não. Eu gostaria de ver, não. eu gostaria de ver. O Ferreirinha agora é nosso, tá louco, joga muito, monstro. Mas vai ser interessante, porque o Santos, a gente tá falando muito sobre a questão de treinador, o Santos deu uma resposta que precisava dar, até porque o torcedor estava preocupado, todo mundo preocupado, num jogo contra o Galo. Claro que o Galo é um time ainda muito frágil, né, no campeonato. Só que deu uma resposta, um 2-0. O Santos, pra mim, fez uma partida legal contra o Galo. Não achei que foi uma partida ruim do Santos, pelo contrário. Ruim. Então, pra mim, pode chegar no Morumbi, não duvido nada de chegar e vencer a partida aqui. Que é um São Paulo que não me convence. Acima de tudo, é um São Paulo que não me convence. Então, pra mim, é uma partida que podemos esperar tudo desse jogo aqui. Sabe quem tem carinho pelos dois lados e muito carinho? Claro que o do São Paulo é maior. Não, Marco Aurélio Cunha. Eu sei que você tem um carinho pelo Santos também, mas não dá pra comparar com o carinho que ele tem pelo São Paulo. Ficou bravo. Marco, mas é um jogo interessante porque o técnico São Paulino é pressionado. No Santos, sem técnico e sem Neymar, o time precisa mostrar a resposta. Então, eu não sei se eu tô achando uma carinha de empate aí. Não, São Paulo vai vencer esse jogo no Morumbi. Tô com você. São Paulo vai vencer. São Paulo precisa vencer. E essa história de tá sempre pondo a culpa no Zubeldia. Mas tá aí preparado. Como eu falei, tá marcado para morrer. Tenham autoridade e mantenham o treinador. Deem força ao treinador. Mas eles não fazem isso, né, doutor? Tá errado. Meu monte falou, até domingo ele tá garantido. Tem que... E na O Ramon segunda-feira caiu mesmo com um título, que não vinha há 6 anos. Então... Eu aprendi com o meu querido presidente da Lora que o melhor treinador do São Paulo é o que está no São Paulo. Não se cogita outro quando você tem um treinador. O melhor está por vir. O melhor está por vir. O melhor, sabe o que acontece? O bom é o que não dá, né? Porque tudo que você não tem é o melhor. Você sempre sonha a grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho. Eu não sou assim. A grama do meu vizinho foi verde mesmo essa semana. Eu não penso assim. Eu acho que São Paulo tem toda a chance e tem time para ganhar do Santos. Ferreirinha jogando muito, embora o Gary faça ironia aí. Que ironia. Crise no programa. O Ferreirinha é o mestre. Rapaz, o Ferreirinha, eu tô falando sério, o Ferreirinha virou mestre. Essa crise de quem? Tá ironia, rapaz. Tá louco? O Ferreirinha eu sou fã, tá jogando muita bola, não é ironia, pô. E é isso, pessoal. Nós sabemos que tá complicada a situação do nosso São Paulo, mas trocar Zubeldia por qualquer outro técnico é a mesma coisa de você fazer a soma de 0 mais 0. Vai dar em nada. Por quê? Porque não é o técnico, é o time. Então não adianta trazer técnico de fora, técnico estrangeiro, mudar, botar Dorival. Não vai adiantar nada. Por causa da situação do elenco do São Paulo hoje, que não é da muitas das boas. Então, hoje o São Paulo está debilitado devido à falta de jogadores para suprir a ausência dos que se foram. E outra questão também quero levantar para vocês.
na ausência dos craques aí, dos cabeça, entre o clássico de São Paulo e Santos, quem mais vai fazer falta? Caleri ou Neymar pro Santos? O Zubeldia tá invicto aí, tá sobrevivendo acerca de empates. Enquanto ele estiver empatando, uma vez ou outra ali, tendo uma vitória, ele vai levando, mas o negócio tá complicado. Eu quero saber de vocês, quem vai vencer esse clássico? Já estou dando meu palpite aqui, 2-1. Vou dar 1-0 pro São Paulo, porque a situação não tá das boas. Estamos confiantes no nosso time. Segue avante, deixa o teu like, se inscreve no canal. Crédito na descrição do vídeo.